paz do Senhor, e aqui estamos novamente no estudo do livro de Neemias e chegamos ao capítulo 8. Meu Deus, quantas coisas a gente já vivenciou, quantas palavras o Senhor já ministrou de maneira poderosa até aqui. Eu cheguei a falar no último vídeo que eu fiquei assim sempre pensando qual capítulo que impactou mais, qual foi a palavra, né? E as pessoas vão me dando um retorno, né? Quem eu encontro e vai falando assim, nossa, eu tô no 4 e tem sido poderoso, e a outra, não, mas eu já tô no 6 e eu tô no 8. Eu cheguei no 8. Eu acabo abrindo, né? Essa leitura, esse caminho, e eu já li Neemias várias vezes, mas para vir estudando minuciosamente, versículo por versículo, eu tô fazendo nesse empenho aqui com vocês de gravar esse vídeo. Esse vídeo faz parte de uma playlist que tem desde a introdução, capítulo por capítulo, divididos, identificados direitinho. Se você tiver dificuldade, deixa aí no comentário que eu te auxilio. E nós chegamos ao capítulo 8. Ah, meu Deus do céu! Muro construído, templo construído, e de repente a gente chega no capítulo 8. De repente a gente chega num capítulo que tem por introdução um reavivamento. Então a gente já lê impactado, a gente já começa impactado. E eu queria ler com você o versículo 1 apenas do capítulo 8 de Neemias, que diz assim: Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Eu confesso para vocês que eu fiquei impactada por ler essa parte que fala: todo o povo se ajuntou como um só homem. Meu Deus, isso impacta, isso mexe comigo, porque fala de união, fala de comunhão, fala do mesmo propósito, fala de um povo que, assim, olha quem esse povo era, amados. A gente começou falando de um povo cativo, de que Neemias ouviu que aquele povo estava sendo envergonhado, que aquele povo estava sofrendo, que os muros estavam derribados. E Neemias sai do lugar dele, do palácio, da profissão dele, das coisas dele estabelecidas, e ele volta para Jerusalém. E quanta peleja Neemias passou. Mas quando eles chegam nesse capítulo 8, que todo o povo, quando diz todo, interessa, eu me referi que ali estavam inclusos homens, mulheres e crianças. Todo mundo no mesmo propósito, todo mundo alinhado, todo mundo junto, pedindo, sabe o quê? Que a palavra fosse ministrada. Olha que coisa linda, todo mundo junto, como um só homem, no mesmo acordo, pedindo que a palavra de Deus fosse ministrada, que o livro da lei de Moisés, aquela lei entregue há tanto tempo atrás, naquele monte, aquele concerto que Deus fez lá atrás, aquele manual de instruções que era o que o povo carregava, de repente um povo que estava cativo, que não tinha acesso a essa lei, que não tinha acesso a aprender, ouvia pelos seus pais, ouvia pelos antigos falar, mas que não conhecia, que não tinha nem visto. E de repente eles pedem para que Esdras, quem era Esdras? Um escriba, um conhecedor, um homem que se dedicou a estudar, a escrever. O que ele fazia? Ele escrevia sobre, ele vem contando a história. Então, um grande estudioso da palavra. E é esse mesmo homem que Deus levanta nesse momento
para ler diante do povo o livro da lei. Ler diante do povo o livro da lei. Que coisa tremenda, um povo que volta para sua terra e a primeira coisa que faz é querer trazer de volta, resgatar, trazer o aprendizado, né? Ter consciência daquilo que Deus havia já deixado registrado, porque eles sabiam que havia um livro da lei e de repente ali eles se juntam todos num só propósito. E qual era o propósito? Ouvir sobre a lei. Um só propósito, qual era? Saber da direção que Deus tinha para aquele povo. E nesse momento eles se juntam. E eu fiquei pensando, até anotei, talvez eles nunca tivessem ouvido, não tivessem visto esse livro da lei, né? Ficou conhecendo a partir das gerações, a partir dos antigos que foram falando, que foram ministrando e que foram dizendo, olha, Deus nos deu mandamentos, nos deu diretrizes, vocês precisam conhecer, vocês precisam atentar, vocês precisam obedecer, e esse povo se junta como um só homem, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, para ouvir aquilo que Deus tinha para falar, né? E eu queria ler com vocês, eu achei muito lindo, porque eles se juntam para pedir a palavra. E quanto é precioso, sabe? E aí me faz refletir, me faz pensar, será que a gente se junta para pedir a palavra? Hoje a palavra ela está disponível de tantas formas, de tantos meios, de N maneiras. E talvez você não consiga. Você tem a palavra na sua mão e você não consegue pegar a palavra e ter acesso para você e ler você. E ali, o povo que não tinha, um povo que antes era cativo, eles se juntam no mesmo pensamento, querendo ouvir da lei. Não era um livro que podia ser distribuído como hoje a gente tem, não. Eram guardados em pergaminhos, em rolos, e aquilo ali para desenrolar e vinha falando. E eles pedem para ouvir, porque muitos nem sabiam ler, não conheciam a língua, não sabia do hebreu, do hebraico. Do hebreu não, eles eram hebreus, mas eles não sabiam do hebraico. Eles já falavam uma outra língua que era o aramaico. E de repente eles pedem para ouvir a lei, para que leiam a lei para eles, para que leiam a palavra de Deus. Isso tem que impactar no meu coração, no teu coração. Porque eu creio que o mundo está sedento pela palavra. Eu creio que o mundo está sedento por mais de Deus. E eu e você, a gente precisa se colocar na brecha. Eu e você, a gente precisa se colocar disponível para ensinar a palavra, para ler a palavra, para ensinar a meditar na palavra. E é isso, eles se reuniram todos como um só homem para ouvir a palavra de Deus. E eu queria ler também o versículo 2 e 3 para a gente dar seguimento, que diz: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronte à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Você percebe que há uma repetição de todos que podiam entender, que todos que eram capazes de entender. Isso nos remete aqui. Quem estava reunido pedindo eram aquelas pessoas que poderiam ter a compreensão. Crianças naquela idade que já compreendem, que já pegam a sua palavra, que os nossos hoje, que já leem a palavra, que já quer saber mais. Mas porque assim, né? Porque querendo tirar uma dúvida. Então eram pessoas, homens, mulheres, crianças,
que conseguiam compreender, que queriam saber mais, que tinham sede da palavra, tinham sede de ouvir aquilo que Deus deixou registrado, o que era para ser aprendido, o que era para ser ministrado, o mandamento que é para ser diretriz da vida deles. Eles tinham sede desse aprendizado. E a gente pode dizer que esse é o primeiro culto, um primeiro culto de retorno, um primeiro ajuntamento de pessoas que vão ouvir a palavra. E é interessante porque Esdras, ele trouxe a lei diante da congregação. Olha que coisa linda. Era para todos. A gente sabe que antes não era para todos. Nós sabemos que para poder ter acesso, né, para poder entregar a oferta, havia-se um mediador. Naquela época ainda também estava vivendo, mas a palavra, o ensinamento era disponível para todos. Eles se reuniam numa praça, não foi dentro da igreja. Porque na igreja não eram todos que podiam, na igreja no templo não eram todos que podiam se chegar ali. Não eram. Mas esse encontro é numa praça, trazendo todos, disponível para todos, para quem quisesse chegar, se juntar, para quem estivesse passando. Mas a palavra diz que eles estavam todos reunidos, como um só homem, no mesmo propósito. Então, homens, mulheres e crianças, ninguém estava excluído. Todos que eram capazes de entender, que podiam compreender, estava ali, atentos para ouvir aquilo que Esdras ia ler. Esdras não estava naquele momento ali pregando, fazendo uma interpretação, uma reflexão, não. Esdras começou a ler, né? E todos estavam diante do livro da lei que foi dada por Deus. E então ele leu o livro na praça. Olha que coisa linda. De frente à porta das águas. Lembra quando a gente falou das portas, que a gente foi falando, que Neemias fez aquela ronda no muro e viu o que precisava ser reparado, viu as portas que precisavam ser reparadas. E numa dessas portas que foi reparada, que foi restaurada, de frente uma dessas portas na praça, de frente a uma dessas portas que foi reconstruída pelo povo, em frente essa porta que eles se reúnem para aprender. Olha quantos detalhes registrados. Aonde? Numa praça. Uma praça aonde? De frente a essa porta de frente à porta. Que porta? A porta das águas. Olha quantos detalhes, olha a riqueza dos detalhes. E eles estavam desde quando? Desde a alva, ou seja, desde o amanhecer até o meio-dia, todos unidos, atentos, um só homem, para fazer o quê? Para ouvir a palavra de Deus. E o que é interessante é que do 1 ao 3 vem falando como qual era o sentimento deles, como o povo estava, quem estava ali querendo aprender e ouvir a palavra, que eram todos, eram homens, eram mulheres, eram crianças, eram pessoas que podiam entender, ter a capacidade de compreender. Repete-se isso 2 vezes, unidos. A partir do 4, eu quero ler com você o 4 e o 5, diz como estavam, como ali agora a princípio nós vemos como que o povo estava reunido. Agora a gente vai saber como que Esdras e os sacerdotes estavam. Eu achei isso muito interessante, porque na verdade poderia começar pelo 4 e o 5, dizendo como é que estava, e depois o sentimento do povo. Não, mas Esdras relatou de uma maneira como estava, como era o sentimento do povo. Porque o livro de Neemias é um livro que diz que em uma parte, que pode se considerar que Esdras escreveu uma parte, e assim como Neemias também se complementam, tanto que eles se cruzam. Nesse momento eles se cruzam, né? Eles chegam junto, né? Neemias e Esdras no mesmo contexto, agora juntos. E de repente, agora a gente vai ler no 4 e no 5 como que era essa reunião, né? A gente sabe que o povo estava ali em frente à praça, a gente sabe de toda essa localidade, a gente sabe o sentimento do povo, mas como que Esdras estava, como que eram os sacerdotes, qual o propósito da localidade está se posicionado? E a gente vai ler o 4 e o 5.
do 4 ao 5 não, do 4 ao 6, perdão. E diz assim: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Uquias e Maacés. E sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Abadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Olha a reverência. Esdras bendiz ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinando, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Olha que leitura, olha que coisa maravilhosa. Olha que impacta ler e saber que isso aconteceu e a gente perceber que a gente se posiciona hoje na igreja diante de um púlpito e quando vai ler a palavra a gente se põe de pé e é aberto o livro e o pastor ministra e o ministro da palavra abre para ler, para discorrer e a gente está ali de pé com a mão em nossas mãos, tendo a palavra de Deus e podendo ler junto. Naquele tempo, Esdras levantou com os pergaminhos, com o livro da lei, e todo o povo em reverência. Aquele ato se levanta também, se levanta. Ele estava ali no púlpito, né, em algo montado que se remete muito ao que a gente tem hoje, preparado para poder apoiar o livro, para que ele possa ler, porque não era um apanhado assim, não era vários pergaminhos, então precisava-se de um apoio para poder, aquilo ali ia sendo aberto e para poder ele ler e poder discorrer para o povo. Mas olha a reverência, olha o cuidado, olha a posição, olha o posicionamento. Eu achei isso tremendo e lindo. E como eles estavam, né? Nós lemos primeiro que o povo estava reunido como um só homem. E como estava? Esdras estava num púlpito de madeira, junto dele alguns sacerdotes. E talvez por isso algumas igrejas, né, ainda têm esse costume de estar lá o ministro e estar os pastores, os presbíteros sentados. Olha só, olha como que a gente vai vendo que é o que aconteceu. Olha, há tanto tempo, referências, de onde vieram as nossas referências. Talvez você pense assim, por que senta no púlpito, por que tem o púlpito, por que a gente levanta a hora da palavra? E a palavra vai nos mostrando, vai dizendo como tudo aconteceu, vai trazendo um relato. Eu fiquei apaixonada por ler, por perceber a reverência, por imaginar hoje, chegando na igreja, eu me colocando de pé na hora da leitura da palavra e imaginar aquele povo, naquele momento, todos juntos, em pé, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a leitura do livro da lei. Então, como é que Esdras estava num púlpito de madeira, junto com ele, sacerdotes? Ele abriu o livro na presença de todos e, ao abrir, todo o povo se pôs em pé em reverência. Isso é muito lindo. E o que acontecia? Cada vez que Esdras lia, ele bendizia o nome do Senhor, ele louvava o nome do Senhor. E todo o povo dizia amém, amém. Olha, é o nosso culto, amados. É o nosso culto. É a nossa reunião, é o nosso ajuntamento. Mas talvez, para ser completo como foi, para ser impactante como foi, falta estarmos no mesmo pensamento, falta estarmos no mesmo propósito, falta estarmos juntos como um só, unidos. Como diz lá, eu não tive como ler essa passagem e não me lembrar de Atos, onde todo o povo vivia em comum, repartiam as coisas uns com os outros, estavam juntos, tinham tudo em comum. Nesse momento a gente percebe que aquele povo que antes era cativo, que estava vivendo numa situação de escassez, que estava vivendo um tempo de miséria, que foi oprimido pelos próprios irmãos, chega agora num momento, numa etapa onde eles conseguem se alinhar, porque houve o conserto. E depois que acontece esse conserto, onde a gente viu lá no capítulo 6, não foi? Que diz que foi no 6, que terminou a construção
Não, 5. Que fala da usura, que fala do conserto que tinha que ter, que fala do povo que estava oprimindo o próprio povo. E aí acontece aquela restituição, que foi algo tremendo, poderoso. Chega no 6, o inimigo ainda continua conspirando, o inimigo ainda continua mandando mensagem, mandando recado, o inimigo continua pelejando por aqui. O término da reconstrução do muro não acontece, mas acontece a reconstrução. Chega no capítulo 7, onde Neemias estabelece guardas para guardar a cidade, onde Neemias puxa lá o registro de todo mundo, a relação de quem votou, de quem foi, de quem votou, para conferir quem era quem. E agora chega no 8, onde todo mundo para ouvir a palavra de Deus, onde todo mundo se coloca à disposição, se coloca de pé, em reverência, para ouvir a palavra. E como eles estavam? Como um só homem. Será que hoje a gente pode tomar essa postura de estar em nossas igrejas, você que já pode ir à sua igreja, e de estar como um só homem, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, na mesma comunhão? E se você souber que alguém está necessitado, você repartir o que você tem para que você consiga estar em comum, para você possa estar no mesmo propósito. Às vezes, a gente precisa só dividir um pouquinho do que a gente tem. Ou a gente precisa, quem não tem, se achegar, se colocar, estar à disposição. E não ter um sentimento de orgulho, não ter um sentimento de incapacidade, não. De entender que ali na igreja nós somos um. De entender que ali na igreja é onde tem que estar o nosso refúgio. Onde nós podemos sim compartilhar. Onde nós podemos compartilhar as nossas dores, pedir oração, estar junto. E um interceder pelo outro, e um se colocar na brecha pelo outro, e um ter tudo em comum com o outro. E a gente percebe que o inimigo hoje em dia tenta de maneiras muito grandes e acabar com essa união, porque sabe que quando o povo estiver no mesmo propósito, na mesma união, querendo aprender mais de Deus, ele vai derramar, vai ser um grande avivamento. Mas o que o inimigo faz? Ele coloca coisas, ele coloca intrigas, ele coloca oposições, até mesmo dentro da igreja, para que a gente rompa, para que a gente não consiga ser um só, para que a gente não consiga viver junto. Coloca inimizades, coloca, às vezes, um sentimento de você não gosta de mim, de você cismar com certas situações, sendo que a gente aprende, mas a gente pôr em prática o que a gente aprende é uma coisa diferente, é uma decisão. Você precisa decidir olhar para o alvo. Olhar para o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Qual é a sua meta? Jesus. Onde você tem que estar? Na casa do Senhor. Por quê? Porque você está em busca do seu alvo, que é o Senhor Jesus. De ter Ele como referência, de se portar como um imitador de Cristo, de se portar como aqueles que se importam com os outros. Não importa o que não fizeram por você, faça você diferente, dê a você aquilo que você nunca recebeu. Né? Talvez a gente fique na igreja e a gente não consiga encontrar qual é o seu lugar. Talvez a gente esteja na igreja e a gente não consegue. Você olha tudo aquilo e você vê tudo pronto, você vê cada um fazendo, cada um executando a sua função, e você talvez seja sentado e você pare e pensa, qual é o meu lugar? O que eu posso fazer? Em que Deus vai me usar? Isso precisa ferver no nosso coração. É a inquietação de querer fazer, sabe? De querer chegar ali na igreja e fazer uma diferença. Que seja cumprimentar os irmãos, que seja trazer, levar um alimento não perecível para ajudar, abrir o seu guarda-roupa, ver o que você não tem, repartir, trazer à igreja, comunicar, orar, ver aquela lista de pedidos de orações e você se colocar. Às vezes tem coisas que você vai fazer que ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber que você levantou de madrugada e você intercedeu por aquela lista de pedidos de oração.
mas você está fazendo diferença. Cada um de nós precisa se colocar nesse sentimento de querer ser um. E se você percebe que na sua igreja as coisas estão em desalinho e que não há uma comunhão, entra no estreito e pede a Deus para fazer a transformação. Comece em você, porque tem que incomodar cada um de nós. Incomodando e a gente se colocando, nos colocando na brecha. Nos colocando para ser aquele que vai interceder, vai ser aquele que vai clamar, para que quando a gente consiga se reunir, a gente possa se levantar e ouvir a palavra e estar todos em comum. E a palavra que é ministrada muitas vezes é um conserto para nós, é um posicionamento que nós precisamos tomar. Olha como é importante estar na igreja. Nós somos a igreja, mas também é interessante nós estar na igreja, que eu digo nesse momento, no espaço físico. Você é a igreja e você precisa congregar com irmãos. É ovelha que gera ovelha. É eu que vou caminhar do lado de pessoas. Eu como ovelha. E eu preciso ter tudo em comum. Eu preciso estar no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Estar juntos, unidos. E aí vai estar lá na frente, olha só, Esdras, os sacerdotes ali, para ensinar a palavra de Deus. E os outros ali de pé, em reverência à palavra, do amanhecer até o meio-dia, ouvindo a palavra. Olha quanto tempo. E às vezes a gente não consegue nem chegar, às vezes não consegue. A palavra passou um pouquinho no tempo, você fica, eles estavam ali de pé. Hoje a gente está sentado ouvindo a palavra em todo o conforto que tem em nossas igrejas. Eles estavam em pé, na praça, ouvindo. Mas era algo que era para todos. Era para todos. Era para homem, mulher, para criança, para todo mundo que podia entender. Por que podia entender? Porque as criancinhas de colo, aquelas pessoas que não podiam entender, né, não ia ser impactado. Para ser impactado você precisa entender. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso fala de um entendimento da palavra. Para ela poder te libertar, você precisa compreender. Por isso que o diabo ele tenta de N maneiras impedir que você conheça mais a palavra. Porque a palavra liberta, transforma, chama a nossa atenção, nos exorta. E nesse momento, no capítulo 8, nos traz para viver o quê? Em união, juntos. Um só homem, no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Gere esse sentimento de união, de estar junto, de estar em comum acordo. Gere isso. Talvez nem dentro da sua casa você esteja em comum acordo, mas começa a gerar esse sentimento. Começa a clamar ao Senhor por esse sentimento. Começa a se posicionar nesse sentimento. E você vai conseguir alcançar. Porque primeiro precisa se levantar um. Esdras foi lá. Neemias foi lá. Estava lá no palácio. Se levantou e veio. E olha quão importante é um posicionamento. Um deslocamento para voltar para fazer a obra do Senhor. Mas vamos continuar, senão eu quero ler com vocês até o 8. Então eu creio que foi um tempo de renovo, de transformação, de quebrantamento, porque o povo respondia amém, amém, levantavam as mãos, se inclinavam com o rosto em terra, adoravam o Senhor. Isso fala de um conserto, isso fala de um quebrantamento, isso fala de uma entrega. Talvez hoje você tenha a oportunidade de estar na igreja, ou no fim de semana, ou à noite, ou de tarde. Olha, hoje a gente tem reunião de manhã, a gente tem de tarde, a gente tem de noite, a gente tem no fim de semana. O ideal é estar sempre que você puder. Mas se você não pode estar sempre, não deixe de estar. E nesse momento que você estiver lá, eu tenho certeza que Deus vai te impactar, porque você vai lembrar
eles ouviam a leitura da lei. E o que acontecia? Eles se inclinavam, eles adoravam, eles se prostravam diante de Deus. Cada coisa, cada mandamento que ia sendo lido impactava no coração, na vida, na mente. E eles percebiam como estavam errados. Como precisavam mudar. Como não conheciam. E ali eles se quebrantavam, e ali eles se prostravam. Foi um tempo de renovação, foi um tempo de conserto, foi um tempo lindo, lindo. E eu queria ler o 7 e o 8 para te explicar e a gente encerrar. Que diz assim: E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sabitai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. E a gente vai encerrar aqui no 8. Por que isso acontecia? Porque o povo não falava. Eles não... Eles estavam tendo aquele povo ali. A gente precisa entender que o povo que foi levado cativo, o povo que conhecia, que tinha acesso à palavra, que participava, não foi o povo que voltou, porque eles pereceram. Foram os filhos dos filhos que voltaram, que tiveram a oportunidade, o remanescente que retornou. E o remanescente era aquele pessoal mais novo, que não tinha acesso, que não nasceu na terra, na sua cidade. Não, nasceu cativo, nasceu escravo. Quando eles voltam, há um sentimento de retorno para um lar que eles sabiam que eram deles, porque eles aprenderam. Porque os hebreus, eles sempre tiveram, os judeus, eles sempre tiveram esse cuidado de ensinar, de passar o ensinamento à sua descendência. Então, eles sabiam que eles estavam cativos num lugar que não era deles, mas sabiam que tinha um Deus que, no tempo certo, ia levantar e fazê-los voltar, porque era promessa. E quando eles voltam, eles não são conhecedores da palavra, eles não têm acesso, eles não falavam nem a língua de que estava escrita aquela lei, porque foi se perdendo. Eles estavam morando numa cidade, em lugares estabelecidos que não eram o seu lugar de origem. Às vezes você não está no seu lugar de origem, você precisa chegar ao seu lugar de origem. O seu lugar de origem não é dentro da sua casa, não é Cristo em casa, não é Cristo em casa online. O seu lugar de origem é na sua igreja. O seu lugar de origem é na casa do Senhor. O seu lugar de origem é em comunhão, é tendo tudo em comum, é sentando lá, ouvindo a palavra de Deus. Não é só compartilhando pela internet, ficando dentro de casa presos. E eu não estou dizendo por causa da pandemia, não. Tem gente que escolheu estar crente em casa há muito tempo. Há muito tempo deixou de compartilhar. E quando a gente se afasta, a gente perde. A gente perde a comunhão, a gente perde o tempo junto. A gente esfria. Não tem aquela coisa que fala do carvão, que precisa estar junto para poder pegar fogo. Se ele fica separado, ele não fumega. A gente precisa estar junto. E o que o diabo faz? Ele cria situações para que a gente não consiga estar junto. Ele cria situações para que você não consiga se chegar. Então, naquele tempo, eles queriam ouvir porque eles não conheciam, porque eles nunca tinham ouvido, porque eles não sabiam nem o que era esse ajuntamento. Eles estavam em terra estrangeira, num povo que não era deles, com vários deuses sendo adorados, e eles sabiam que eles não pertenciam àquele lugar. Quando eles voltam, quando o altar é restaurado, quando o muro é construído, o templo é construído, quando o templo é construído, o que se diz na leitura? Se diz que os mais jovens se alegravam, ficaram impactados do templo ter sido construído. E os mais velhos pranteavam e choravam. E a palavra fala que quem chorava e quem se alegrava era no mesmo tom, que não se dava para distinguir o que era alegria e o que era choro. Porque os antigos sabiam como era o templo antigo. Como era grande, como era imenso, como era rico, como ostentava.
e os mais novos não conheciam. Então o que estava sendo levantado ali para eles já era muita coisa. Porque eles antes não tinham nem o templo. Não tinham nem, não estavam nem nos seus devidos lugares. Então, quando eles chegam nesse momento de um só, para ouvir a palavra, para acontecer o concerto, eles se quebrantam. É um tempo que eles não sabiam que pertencia a eles, que estava disponível a eles, porque eles estavam em terra estrangeira. E nesse momento, os sacerdotes, os levitas ensinavam a língua, ensinavam o que estava escrito na lei. Eles davam explicação de maneira que todo mundo conseguia entender. Aí talvez você fala, mas eu começo a ler a Bíblia, mas eu não consigo entender. Alguém precisa explicar. E você precisa insistir. E você tem o Espírito Santo, que vai te revelar. E você precisa insistir. Você precisa ler, reler, ler, reler, ler, reler. Não entendeu? Busca alguém. Olha, Deus me mandou essa palavra, mas eu não estou conseguindo entender. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguém para te auxiliar com isso. Se você não encontrar alguém, você pode me procurar, que eu vou te auxiliar com isso. Eu não sei todas as coisas não, mas a gente ora junto e pede para Deus revelar. E eu tenho certeza que Deus ele vai ser poderoso e ele vai nos dar a revelação daquilo que ele quer falar na sua palavra. Então, esteja junto. Sozinho a gente não consegue entender, mas junto a gente consegue. Não fala que duas cabeças pensantes é melhor do que uma sozinha, é verdade. A gente entra no estreito junto, se alinha junto e vai buscar estratégias de Deus. Estratégia. Tanto que você vê, quando o Esdras se levanta para começar a ler, ele não está sozinho. Ele vai ler, mas ele precisava que alguém estivesse ensinando o povo. Ninguém faz nada sozinho. Você vai fazer, mas você precisa de auxílio. Você vai fazer, mas você precisa de auxílio. Eu tô aqui gravando para vocês. E sabe qual auxílio que eu preciso de vocês? Que vocês levem esse estudo, os ensinamentos que Deus tem ministrado no teu coração, o posicionamento que você tem tomado para outra pessoa. Se cada um que assiste compartilhar com mais uma pessoa, você já vai estar abençoando mais um. Levando conhecimento a mais um. Mais um. Às vezes a gente acha, mas o que eu posso fazer? Uma coisa simples. Olha, eu tô aprendendo sobre Neemias. Não entendo, não consigo. Tem um estudo. Olha aqui. Reparta o que você recebe, se te abençoa. Reparta. Tenha em comum. É lindo ter algo em comum. É lindo. Eu vou falar pra vocês, eu tô gravando esse vídeo aqui, já teve 2 pessoas que me perguntaram, olha, eu já assisti todos, tá faltando. Eu falei, meu Deus, eu ainda tô estudando. Eu vou gravar, mas segunda-feira vai estar lá. E vocês pensam que é fácil? Não é. É no estreito. É no estreito. Às vezes, leio e o Senhor me faz refletir, às vezes o meu entendimento parece estar, sabe, não consegue abrir para aquilo que ele quer falar, mas eu insisto, porque eu sei que tem pessoas que estão esperando o próximo vídeo entrar, estar disponível. Então, por essas, pelo amor à palavra, porque nós precisamos chegar até o final, é uma peleja, mas nós iremos chegar até o final. Né? E para terminar sobre esse capítulo, sobre a primeira parte desse capítulo, eu quero dizer que eles, os sacerdotes e os levitas, ensinavam. Eles iam dando explicação, conforme Esdras ia lendo, eles iam explicando, né? E aí eu anotei, Esdras lia em hebraico, a tradução era em aramaico, pois era a língua falada pelo povo. E o povo estava onde? Cada um no seu lugar. Então, encontre o seu lugar para ouvir a palavra do Senhor. Esteja junto, em comunhão, alinhado, no mesmo propósito. Aonde? Na casa do Senhor. Rompa os limites da sua casa.
os limites de uma pregação online e esteja na casa de Deus, junto, em comum. Eu tenho certeza que a próxima vez você vai assistir esse vídeo, a próxima vez que você estiver na igreja, você vai começar a olhar de maneira diferente aquele ajuntamento. Você vai começar a pensar, meu Deus, há muito tempo atrás, um povo cativo estava se reunindo numa praça. O escriba, Esdras, abriu a palavra e começou a ler. E as pessoas foram se emocionando. As pessoas foram conhecendo mais de Deus, dos seus mandamentos, dos seus preceitos. E as pessoas iam se quebrantando. E você vai olhar para o ajuntamento da igreja de uma maneira diferente. Você vai ver que tem um propósito a gente levantar e ler a palavra. Você vai ver que tem um propósito. Um ministro da palavra está lá na frente para ensinar para a gente. E você vai ver que tem um propósito. Que se você não entendeu, tem alguém para te auxiliar. E tem um propósito quando você chega perto de alguém e pede auxílio. Ou se alguém chega perto de você e pede auxílio. Tudo há um propósito. Entenda qual é o seu propósito, onde você precisa estar e rompa. Rompa. Não deixe que o diabo te limite. Porque aquele povo, ele não se limitou a ser um povo cativo. Eles decidiram ser livres. Livres aonde? Não porque estavam na sua terra, mas livres para cultuar e conhecer mais o Deus que os resgatou, que os livrou, que os trouxe, que restaurou a identidade e colocou todos juntos ali por um novo começo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.